Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta manhã para cultuar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Neste primeiro domingo do ano de 2021, damos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. A ordem do nosso culto está disponível no aplicativo da nossa igreja. Você pode acessar o nosso boletim e ter essas informações que ajudarão você a participar de uma forma melhor do culto desta manhã. A nossa oração é que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor nosso Deus e edificação a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto nesta manhã. Amém. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Desejamos te louvar, tua graça aqui sentir. Neste culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir. Passamos à leitura bíblica que se encontra no Salmo 27, versículo 1, versículos 4 a 5 e versículos 14. Leiamos a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Vamos orar nesse instante, pedindo a Deus a direção para tudo que vai ocorrer neste culto, neste primeiro culto do ano de 2021. Oremos. Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Deus, por este primeiro domingo estarmos iniciando na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que acabou de ser lida agora, que nos dá segurança, conforto, fortaleza para iniciarmos a caminhada deste novo ano que inicia. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo ano que passou e por todas as bênçãos recebidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por este ano que inicia, por aquilo que a gente, pela fé, já pode antever daquilo que vem da Tua mão. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa falar a cada coração através de todas as partes desse culto, especialmente a mensagem. É o que nós queremos te rogar neste momento, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar mais uma vez que o nosso boletim no formato digital está disponível através do aplicativo da nossa igreja. Você pode acessar e ter informações úteis, importantes sobre as atividades da nossa igreja. Ao longo desta semana teremos as nossas reuniões de oração pelo Google Meet às 7 horas da manhã e também às 18 horas de segunda a sexta-feira. Você pode participar solicitando o link no WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Também gostaríamos de lembrar que ao longo desta semana as nossas devocionais serão veiculadas e todos poderão acessar e compartilhar com seus amigos e familiares. Lembramos que a nossa equipe de aconselhamento continua a postos à disposição daqueles que precisam de uma palavra amiga nestes dias de pandemia. Você pode solicitar encaminhamento através do WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Continuemos orando em favor de todos os nossos amados irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enlutados porque perderam seus entes queridos. Enfim, continuemos orando para que Deus nos conceda livramento desta pandemia e que breve, pela sua graça, estejamos juntos novamente. Maravilha.
Neste momento de dedicação, de dízimos, ofertas e, sobretudo, vidas ao Senhor nosso Deus, eu gostaria de encorajar a todos os irmãos a afirmarmos o propósito com Deus, de sermos fiéis ao nosso Deus em todos os meses deste novo ano que está começando agora. Neste primeiro domingo do ano de 2021, firme o seu propósito com Deus. O propósito de ser fiel a Ele, com todo o seu ser, com todo o seu coração, em todos os meses deste novo ano. Deus está nos dando uma nova chance de vida, uma nova oportunidade de vida. Então, firmemos novos propósitos, dentre eles o propósito de sermos fiéis a Ele. Nós louvamos a Deus porque a fidelidade de Deus não depende da nossa. Se dependesse, estaríamos perdidos. Deus tem sido fiel para conosco. Sejamos fiéis para com Ele também, inclusive na dedicação das nossas vidas e bens ao Senhor nosso Deus. Você pode transferir, portanto, os seus dízimos e as suas ofertas através das contas correntes da nossa igreja nos 5 principais bancos do nosso país e também através da chave Pix, que também encontra-se disponível para você. A chave Pix é o e-mail ofertas@capunga.org.br. Você pode utilizar este novo serviço disponibilizado pelo Banco Central para transferir também dízimos e ofertas. A nossa oração é que Deus continue suprindo as necessidades da sua família e que Deus continue amparando você e a sua família, como só Ele pode e sabe fazer, que Ele supra todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Oremos ao Senhor, dedicando ao nosso Deus nossas vidas e bens. Fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dás de consagrar ao Senhor nossas vidas e bens. Dízimos, ofertas, queremos tudo colocar no Teu altar, porque somente Tu és digno da nossa adoração e digno da nossa dedicação. Recebe, ó Deus, as ofertas, recebe também os ofertantes no Teu altar. Toma em Tuas mãos todos os dízimos e ofertas que forem transferidos, ó Deus, para a Tua igreja ao longo desta semana, mais do que transferidos, forem dedicados ao Senhor ao longo desta semana. Permite, ó Deus, que pela Tua graça, todos nós estejamos comprometidos contigo, ó Deus, comprometidos em expressar a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, com a nossa fidelidade a Ti, mês a mês, dedicando ao Senhor, mês a mês, em cada mês deste novo ano, os dízimos e as ofertas que Tu tens colocado em nossas mãos. Nós Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que está em Lucas 5, de 1 a 11. Abra sua Bíblia, localize esse texto da palavra de Deus e acompanhe a sua leitura neste momento. Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper.
Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Amados irmãos, o verso 5 nos diz que Simão virou-se para Jesus e disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. A NVI traduz esse mesmo verso da seguinte maneira: esforçamo-nos, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, nada apanhamos. É possível que, ao olhar para trás, para o ano que passou, para o ano de 2020, é possível que você chegue a uma conclusão parecida com a conclusão de Pedro, depois de uma noite inteira de trabalho sem conseguir coisa alguma. Uma das maiores frustrações para um pescador, certamente, é voltar para casa sem peixe, é não ter apanhado nada, não ter conseguido pescar nada. É possível que você esteja iniciando este ano com esse sentimento no coração. Você lutou, trabalhou, se esforçou, fez tantas coisas, fez tudo o que estava ao seu alcance, mas os resultados que você sonhava, que você imaginava, não chegaram. Por conta da pandemia e suas consequências, talvez os seus planos tenham ficado no papel ou simplesmente dentro do seu coração, não se tornaram realidades. Vivemos numa sociedade, amados, pragmática, obcecada por resultados. Para a nossa geração, o que importa são os resultados. Muitas vezes não importa nem como eles são alcançados, se eles são alcançados de uma forma legítima ou não. O importante é ter os resultados que as pessoas almejam, esperam. Quando esses resultados não vêm, a frustração, por outro lado, vem. A angústia também vem. Em alguns casos, até a depressão também vem. É verdade que ver os resultados daquilo que fazemos é muito bom. O próprio Senhor Jesus, como profetizou Isaías, ao ver o fruto do penoso trabalho da sua alma, ficaria satisfeito. Isaías 53, verso 11 nos diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é um sentimento legítimo, como um trabalhador que planta no solo e deseja ver o fruto da sua plantação, o fruto da sua semeadura, que é a colheita. Quando você vê, por exemplo, o seu filho alcançando novas conquistas na área acadêmica, certamente você diz: valeu a pena. Quando você vê a sua família alcançando novos propósitos, você diz: valeu a pena todo o esforço, todo o empenho. Entretanto, muitas vezes nós empregamos esforço sem ter resultado algum ou sem ter o resultado que esperávamos ter. O que nos faz empregar tanto esforço e não ter resultado algum? O que devemos fazer para chegarmos ao final deste ano de um jeito melhor do que nos encontramos hoje? O que fazer para que o novo ano, este ano novo, seja de fato melhor? Para que o ano novo seja melhor, primeiramente busque profundidade.
tome a decisão de sair da superficialidade e busque a profundidade. O verso 4, Lucas 5, verso 4, nos diz que quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vai para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. A Nova Versão Internacional traduz esse mesmo verso ou essa mesma expressão de Jesus da seguinte maneira: vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Se você deseja que este ano seja melhor, você precisa fazer uma escolha hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Sair da superficialidade e buscar a profundidade. Buscar águas mais profundas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm se acomodado à superficialidade. Tudo é supérfluo e superficial. Nós não vamos alcançar os resultados, especialmente aqueles resultados que Deus quer para nós, que Deus almeja para nós, se nós ficarmos na superfície. Precisamos ir para onde as águas são mais fundas. Precisamos investir num relacionamento mais profundo com Deus, numa comunhão mais profunda com Deus. Isso fará diferença de fato na nossa vida. O que fará diferença na sua vida em 2021 certamente não será se você terá ou não, se nós teremos ou não vacina para toda a população. O que fará diferença de fato é se nós decidirmos sair da superficialidade e investirmos na profundidade, buscarmos a profundidade de uma comunhão ou de um relacionamento mais íntimo com o Senhor nosso Deus. Os peixes que vivem nas profundezas dos mares, lá nas águas mais profundas, não estão sujeitos ou não estão expostos às redes dos pescadores. Nas profundezas do mar, os peixes desfrutam de paz, as tempestades não os alcançam. Eles nadam daqui para lá, de lá para cá, em paz. Em paz. Você precisa decidir se você vai viver na superfície ou na profundidade. Na profundidade no relacionamento com Deus, na profundidade da comunhão com Deus e até mesmo na profundidade da comunhão com as pessoas. É justamente nas profundezas que encontramos os melhores cardumes. E é na profundidade que alcançamos melhores resultados. Em segundo lugar, para que o ano novo seja melhor, siga a direção de Deus. Siga a direção de Deus para a sua vida. O verso 5 de Lucas, capítulo 5, nos diz que naquele momento, Simão Pedro disse a Jesus: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Apesar dos resultados pífios, apesar de não ter conseguido nada daquilo que esperávamos, apesar de não termos conseguido aquilo que imaginávamos, pela tua palavra lançaremos as redes. Foi isso que Pedro disse. Foi isso que Simão relatou a Jesus. Nós vamos fazer aquilo que tu estás nos mandando, para que a sua vida seja melhor, para que 2021 seja um ano muito melhor para você. Em nome de Jesus, siga a direção de Deus, siga a palavra de Deus, ainda que ela pareça absurda, ainda que ela não faça sentido para você, mas fique com a palavra de Jesus. Siga a direção de Jesus, faça aquilo que Jesus está mandando você fazer, em nome do Senhor. O nosso trabalho não é suficiente sem a direção de Deus. Muitas vezes somos obcecados por fazer mais e mais coisas. De fato, precisamos trabalhar, entretanto, Pedro trabalhou a noite toda e não conseguiu nada.
A direção de Deus faz toda a diferença. Por isso ele disse a Jesus: por causa da tua palavra lançarei as redes. Por causa da tua palavra lançarei as redes. É a palavra de Deus que determina o sucesso daquilo que fazemos. É a palavra de Deus que nos oferece direção certa e segura para aquilo que devemos fazer. Muitas vezes nos frustramos simplesmente porque nos empenhamos naquilo que Jesus não nos mandou fazer. Nos frustramos muitas vezes simplesmente tentando fazer aquilo que é fruto da nossa imaginação, do desejo do nosso coração, muitas vezes o desejo egoísta do nosso coração, e não aquilo que está de fato no coração de Deus. Siga a direção de Deus. Muitas vezes achamos que devemos fazer coisas interessantes, bonitas, até louváveis, mas que Jesus nunca nos mandou fazer. Gaste a sua vida, gaste este novo ano que Deus está lhe dando, vivendo segundo a direção de Deus, fazendo exatamente aquilo que o Senhor mandou você fazer. Fique com a palavra de Deus no meio de tantas vozes que ouvimos hoje. Fique com a palavra de Deus. Ela é a direção certa e segura para a sua vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus quem determina ou que determina o resultado. Normalmente nos esquecemos da palavra do Senhor e é Ele quem determina o que e quando devemos fazer alguma coisa. É a palavra do Senhor que nos anima e nos encoraja a lançar as redes. Ainda que os nossos resultados humanos, pessoais, sejam contrários. Quando agimos segundo a direção do Senhor, as coisas se tornam muito diferentes. Deus nos surpreende, como surpreendeu os discípulos naquele dia, como surpreendeu os apóstolos naquele momento. Portanto, decida hoje viver cada dia deste novo ano que se inicia, vivendo segundo a direção, vivendo segundo a orientação do Senhor para a sua vida. Em terceiro lugar, para que o ano novo seja melhor, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Faça a sua parte, mas deixe Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Pedro estava desanimado. Já havia lançado a rede tantas vezes que não poderia esperar outro resultado. Fazer o quê? Trabalhamos a noite toda. Talvez você se sinta assim em relação a alguns projetos, sonhos e propósitos que estão aí no seu coração. Talvez você também se sinta assim em relação a pessoas que você tem tentado conduzir a Jesus sem resultado. Mas é justamente a essas pessoas que o Senhor nos manda lançar as redes. O Senhor faz a gente encontrar peixe onde a gente menos encontra ou onde a gente menos imagina, poderia pensar. Ele contraria a lógica humana. Portanto, não perca o seu ânimo e faça exatamente aquilo que Ele mandar você fazer. Foi Deus quem fez aquela obra, não foi Pedro, não foram os discípulos, foi Deus quem fez aquela obra. Constantemente, eu oro a Deus, pedindo a Deus: Senhor, por favor, ajuda-me a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas, por favor, Deus, faz aquilo que só Tu podes fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos fazer e, para isso, precisamos também da sua ajuda. Mas existem coisas que estão além de nós.
que estão fora do nosso controle, que estão fora da nossa capacidade. Deus age nessas coisas. Deus intervém, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder. Portanto, creia nele, confie nele e deixe o Senhor agir. Salmo 37 nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará e ele agirá. Deixe Deus agir. O que mais queremos, o que mais desejamos é ver Deus agindo no nosso meio. Nós não fomos chamados, nem eu nem você, meu irmão, para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem faz. Nós fomos chamados simplesmente para sermos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. E que Deus nos ajude somente a cooperar. Que Deus nos livre de atrapalhar aquilo que Ele está querendo fazer em nós e através de nós, em nosso meio, para a sua honra e para a sua glória. Foi Deus quem fez aquela obra da pesca maravilhosa. Não foi Pedro, não foram os discípulos. O maior anseio que deve haver nos nossos corações é ver Deus agindo no nosso meio. Certo autor afirmou que a obra do reino de Deus não depende da capacidade das pessoas chamadas para serem instrumentos do seu poder. Sua eficiência é garantida pelo poder soberano de quem os chama para o serviço. Sua eficiência é garantida não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus, pelo poder soberano desse Deus maravilhoso que nos chama para servi-lo. O verso 6 nos diz: feito isto, tendo lançado as redes, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, ambos os barcos. Jesus estava dizendo a Pedro: é assim que as coisas de fato funcionam. Quando você segue a minha orientação, é assim que as coisas funcionam. O que você prefere, meu irmão, minha irmã? Carregar um fardo baseado no ativismo, correndo de um lado para o outro, como diz o pregador em Eclesiastes, correndo atrás do vento? Ou você prefere deixar Deus agir, fazendo aquela obra que somente Ele pode fazer? A minha oração é que Deus realmente nos ajude a crer no seu poder e a deixar, a permitir que Ele faça, que Ele intervenha e que Ele glorifique o seu nome no nosso meio e que Ele seja realmente exaltado entre nós. Portanto, para que o ano de 2021 seja bem melhor, deixe Deus agir. Talvez você esteja cansado de tanto trabalhar. Mas não se esqueça que o fim do homem é o início de Deus. Deus age justamente na nossa limitação. Quando os nossos recursos terminam, Deus opera. E por que Deus faz isso? Ele age dessa forma para que a obra dele não seja confundida com a nossa. E nós possamos dizer, como o salmista disse: foi o Senhor quem fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Desta forma, nós podemos ter a certeza de que a obra foi feita por Deus e não por nós. E Deus, e somente Deus, será glorificado, será exaltado. Portanto, deixe Deus agir e glorificar o seu nome na sua vida.
Em quarto lugar, para que o ano novo seja melhor, arrependa-se dos seus pecados. Vá comigo ao verso 8. Lucas 5, verso 8 nos diz que, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Meus amados, precisamos reconhecer que somos pecadores. O nosso pecado nos leva a fazer as coisas do nosso jeito, de acordo com as nossas ideias. Muito do nosso vão esforço deve-se aos nossos pecados, à nossa falta de dependência de Deus e o desejo de fazer as coisas do nosso jeito. Por isso precisamos nos humilhar e aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. Aprender com Deus a fazer as coisas do jeito dele. Isso fica muito claro também na vida de Moisés. Moisés, aos 40 anos de idade, criado até os 40 anos de idade na corte de Faraó, esse Moisés se achava o tal. E ele saiu para ver os seus irmãos israelitas. E a primeira providência dele foi acabar matando um egípcio. Porque ele se achava. Porque ele achava que deveria resolver as coisas do seu jeito. Por causa desse homicídio, ele foi para a terra de Midian e lá passou 40 anos. Não na corte de Faraó, não numa extensão da corte de Faraó, mas no deserto, junto à família, à casa do seu sogro Jetro, com a sua esposa Zípora, construiu a sua família. Naqueles 40 anos, na casa do seu sogro ali em Midian, Moisés se humilhou. Se humilhou tanto que aos 80 anos Deus o encontrou e disse: Moisés, eu estou indo para o Egito para libertar o meu povo, eu quero que você vá comigo. Ele disse: não, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Chame outro para ir contigo. Eu não sou capaz disso. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados, inclusive o pecado da autossuficiência. Precisamos confessar o pecado da arrogância, de achar que sabemos tudo o que precisamos. O pecado sempre comprometerá os nossos resultados. O pecado sempre comprometerá a nossa eficiência, sempre comprometerá os resultados que desejamos alcançar, que esperamos alcançar. Deus, na verdade, tira a sua mão de bênção se desejamos permanecer no pecado. Se você decidir permanecer no erro, permanecer no pecado, não conte com a mão de Deus sobre você. O melhor que você pode fazer é confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Faça uma revisão nas 7 categorias de pecado que Gregory Fixell nos apresenta no livro Retorno à Santidade. Ele menciona pecados de pensamento, pecados de atitudes do coração, pecados de palavra, pecados de relacionamentos, pecados de ação, pecados de omissão, por não fazermos aquilo que deveríamos fazer, pecados de autoconfiança e autocontrole. O melhor que podemos fazer em relação ao pecado é confessá-lo ao Senhor.
clamando misericórdia, clamando uma nova chance, uma nova oportunidade. Pedro disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Paulo, em Romanos capítulo 7, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pedro, quando viu a glória de Deus manifesta naquela pesca maravilhosa, lembrou-se de que era um pecador. Quando somos confrontados com a glória de Deus, quando somos confrontados com a santidade de Jesus, não chegamos a outra conclusão que não seja a conclusão de que nós somos pecadores. E afastados estamos da glória de Deus e carecemos da graça do Senhor. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que somos falhos, limitados, que não somos os tais. O nosso nariz empinado não vai nos levar a lugar algum, muito menos aos resultados que desejamos. Pecado tem a ver com caráter, meus amados. Vivemos numa geração que, no máximo, se preocupa com a competência, mas raramente se preocupa com o caráter. Justamente por isso, busca resultados de qualquer jeito. Busca atingir os seus alvos a qualquer custo, a qualquer preço. Pecado, portanto, tem a ver com caráter e jamais conseguiremos resultados duradouros e verdadeiros se negligenciarmos o nosso caráter. Por isso precisamos deixar Deus trabalhar dentro de nós. A minha oração é que o próximo ano seja um ano de tratamento para cada um de nós. A principal obra de Deus não ocorre fora de nós, mas dentro de nós. Lance por terra, portanto, toda resistência e deixe Deus fazer aquilo que Ele está tentando fazer no seu caráter, no seu coração, talvez há alguns anos. Os resultados verdadeiros e consistentes nunca virão se o seu caráter estiver comprometido com o pecado. Dentre esses resultados, que tal pensar no resultado da felicidade? Todos nós almejamos a felicidade. A verdadeira felicidade jamais será alcançada se o nosso caráter estiver comprometido com o pecado. De fato, somos pecadores. E pelo fato de sermos pecadores, não conseguimos imaginar que Deus possa fazer muito mais do que podemos pensar, podemos imaginar. Ele é poderoso, sim, mas muitas vezes o pecado nos impede de esperar grandes coisas de Deus. Pelo fato de sermos pecadores, a nossa visão é muito estreita, é muito limitada. Normalmente só conseguimos enxergar aquilo que nós podemos fazer. Entretanto, Deus quer que o vejamos fazer além daquilo que nós podemos fazer. Que o vejamos fazer aquilo que só Ele pode fazer. Só Deus poderia fazer aquilo que fez com os discípulos naquele dia. Só Deus poderia fazer 2 barcos quase irem a pique de tanto peixe que eles pegaram, apanharam, pescaram naquela ocasião. Por isso devemos nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer que somos pecadores, que nós, por nós mesmos, não conseguiremos nada. Poderemos trabalhar a noite inteira sem resultado algum. Devemos nos humilhar e reconhecer que precisamos ardentemente da intervenção de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso meio, para a sua honra e para a sua glória. Para que o ano novo seja realmente melhor, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados, mude de direção. Arrependimento é mudar de direção, é meia volta. Você está indo numa direção, mas você entende que aquela direção é errada. Aquela direção vai conduzir você ao abismo. Então você se arrepende e volta.
e volta. Tome a decisão de confessar e de abandonar. Isso vai gerar mudança de vida. Isso vai gerar transformação na sua vida. Mas em quinto lugar, para que o ano novo seja melhor, viva de acordo com a expectativa de Deus e de acordo com a perspectiva de Deus. O verso 10 nos diz que Jesus virou-se para Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios com ele, sócios com Pedro ali naquele empreendimento, e disse àqueles três: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante, você, Pedro, será um pescador de homens. A perspectiva de Jesus para Pedro era de ser um pescador de homens e não mais de peixes. Jamais seremos felizes fora da perspectiva de Deus para nós. Jamais seremos felizes fora da vontade de Deus para nós. Para que o ano novo seja melhor, coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixe Deus escrever o seu futuro. Deixe Deus determinar o que você deve fazer. Deixe Deus usar você do jeito que Ele quer usar. Deus tinha uma perspectiva para Pedro, usá-lo como pescador de pessoas e não mais como pescador de peixes. Um pescador de pessoas para o seu reino. Da mesma forma, entenda que neste novo ano Deus quer usar a sua vida para ser um pescador de gente, de pessoas, a partir do lugar onde você está plantado por Deus, lá na sua família, lá no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus colocou você lá para ser bênção e para pescar muita gente ali para o seu reino. Não fique preocupado com o fato de você não saber pescar. Gente, Pedro também não sabia, mas Jesus disse a ele: eu farei com que você se torne, eu transformarei você num grande pescador de gente, num grande pescador de pessoas. Pedro não era um pescador de pessoas, era um especialista em pescar peixes, mas o convívio com Jesus durante aqueles 3 anos de caminhada o tornaram um grande pescador de pessoas. Na sua primeira mensagem, Pedro pescou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, 3.000 vidas no dia de Pentecostes. Se você se relacionar com Jesus dessa mesma forma, certamente Ele transformará você num poderoso pescador de gente para o seu reino. Portanto, viva de acordo com a perspectiva de Jesus para você. O que é que Jesus quer que você faça? Qual é a perspectiva de Jesus para a sua vida ao longo deste próximo ano? Ajuste-se a ela. Tome a decisão de ajustar-se à perspectiva de Jesus para a sua vida, em nome do Senhor. Em sexto lugar, para que o ano novo seja melhor, obedeça. Obedeça ao propósito de Deus. O verso 11, Lucas 5, verso 11, nos diz que depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Pedro obedeceu a Jesus naquele momento. Em outras palavras, ele disse a Jesus o seguinte: Senhor, se é isso que tu tens para mim, se é isso que tu queres para mim, eu vou abraçar, eu vou seguir, eu vou buscar, eu vou viver esta realidade de maneira intensa. A obediência a Deus é um dos maiores desafios do cristão. Podemos obedecer em algumas coisas e em outras não. Podemos obedecer a Deus em algumas coisas e em outras não. Alguns mandamentos e outros não. A obediência exige de cada um de nós, primeiramente, renúncia. O verso 11 nos diz que depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo. Deixaram tudo, não deixaram simplesmente o barco lá
junto à praia. Eles deixaram a sua indústria pesqueira. Eles deixaram o seu negócio e se dedicaram única e exclusivamente a seguir Jesus e a viver intensamente aqueles 3 anos de caminhada com Jesus. Obediência requer renúncia. Eu não sei o que é que você precisa deixar para trás. Seja lá o que for, em nome de Jesus, deixe. O apóstolo Paulo disse: aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por amor de Cristo. Filipenses 3, verso 7. Paulo passou a considerar todas as coisas, todos os privilégios que ele tinha perante a nação judaica como esterco para que pudesse ganhar a Cristo e viver intensamente com Cristo e de acordo com a vontade de Cristo. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas em nome de Jesus, deixe e viva intensamente aquilo que Ele tem para você. Obediência requer renúncia e obediência requer também prontidão. Eles deixaram tudo e imediatamente o seguiram Jesus. Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Não há projeto de vida melhor do que seguir os passos do nosso Mestre. O grande problema é que muitas vezes queremos definir o nosso próprio ritmo e acabamos passando à frente e deixando o Mestre para trás. Não consultamos ao tomar decisões, fazemos tudo do nosso jeito e depois, quando os resultados que esperávamos não vêm, descobrimos que deixamos Jesus para trás há muito tempo. Lugar de discípulo é atrás do seu mestre, é empoeirando os seus pés com a poeira que sai dos pés do mestre, nunca na frente do mestre. Precisamos segui-lo, assim como os discípulos fizeram. Precisamos seguir Jesus para ir aonde Ele for, sem medo que Ele nos leve aonde nós não queremos ir. Porque certamente Ele nos levará aos melhores lugares. A direção de Jesus é certa e segura. Não tenha medo de andar atrás de Jesus. Não tenha medo. Precisamos seguir Jesus para imitá-lo, para imitar o seu exemplo. Ele nos deixou o exemplo para seguirmos as suas pisadas. O próprio Pedro nos diz isso na sua carta, no capítulo 2, verso 21. Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele deseja que nós sigamos os seus passos, que nós o imitemos, para que desta forma possamos nos tornar mais e mais parecidos com Ele. A vida de Pedro e seus amigos jamais foi a mesma. Se você seguir os passos do Mestre, se você adotar esses princípios, a sua vida jamais será a mesma. E este ano poderá ser o melhor ano da sua vida. E eu vou ficar aqui só glorificando a Deus por aquilo que Deus vai fazer em você e através de você para a glória dele. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, nós queremos te pedir, ó Deus, que este ano, Senhor, seja realmente um ano muito melhor. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer os nossos pecados. Ajuda-nos, Deus. Deus bendito, ajuda-nos a deixar que Tu intervenhas nas nossas vidas. Nós queremos ver o Teu agir em nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a Te obedecer, ainda que tenhamos que renunciar a algumas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar e abandonar o pecado, a dizer que de fato somos pecadores e carentes da Tua graça. Reconhecer os nossos pecados e confessá-los diante de Ti. Deus bendito, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós estamos à dependência do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da superficialidade e ajuda-nos a buscar águas mais profundas. Um relacionamento mais profundo contigo. Uma intimidade maior contigo. Livra-nos da superficialidade, ó Deus. Tem misericórdia de nós. E faz, ó Deus, com que, pela Tua graça, 2021 seja de fato um ano muito melhor para todos nós.
É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Também gostaria de dar a vocês a oportunidade de compartilharem conosco pedidos de oração ou decisões que Deus tenha colocado em seus corações através do WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. Envie-nos os seus pedidos de oração, envie-nos também as suas decisões tomadas neste culto e nós estaremos orando por você. Queremos deixar o convite para que estejam conosco, reunidos através da internet e também da Rádio Evangélica FM, hoje à noite, às 19 horas, para mais um tempo de culto de adoração e celebração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente sobre todo o seu povo, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família e que juntos estejamos logo mais às 19 horas. Até lá. Amém.